estudantes da educação em jovens e adultos, professores, comunidade, como estão vocês? Tudo bem? Então vamos lá e hoje nós vamos ter uma aula de arte. Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar um pouquinho de música e as sensações que ela nos traz. Para iniciar essa aula, eu trouxe então um pensamento. Olha lá. E tem dias que eu não preciso de palavra, só de música. Então a música é uma expressão artística tão conhecida, tão popularmente divulgada e com tanta diversidade que realmente ela muitas vezes transmite o que a gente pensa, o que a gente sente em determinados momentos. E não só com relação às emoções, as músicas também transmitem o momento cultural, o momento que a sociedade está vivendo e algumas transições, algumas transformações dos movimentos musicais, ok? E hoje nós vamos falar sobre um artista também. Ele é conhecido como Kandinsky e a sinestesia. O que é isso? Sinestesia é uma condição, um distúrbio neurológico que algumas pessoas desenvolvem. Então, são poucas pessoas que têm essa habilidade e para os artistas ela acaba até colaborando. Então, Vassily Kandinsky, ele nasceu na Rússia, em Moscou, né, em 1866. É um artista plástico, foi professor da Bauhaus, pai da abstração e do campo das artes visuais. Como assim pai da abstração? Então, ele foi o pioneiro nessa arte da pintura, do retrato abstrato. Por que o pioneiro? Bom, porque naquela época em que ele iniciou os seus trabalhos, os trabalhos artísticos eram muito mais objetivos, retratavam mais a realidade, com alguns padrões bem conhecidos, como a linha, o ponto, os círculos. E o Kandinsky foi desenvolvendo ali, com a arte dele, uma maneira de expressar os sentimentos, as emoções, os sentimentos internos. E como que isso aconteceu? Um fato curioso sobre esse artista é que mesmo ele nascendo no meio artístico, ele tinha pais músicos, ele tinha ali no ambiente dele de convívio alguns artistas já. Mesmo nesse meio, ele se formou em direito, ele era advogado e tinha até uma carreira promissora nessa área. Porém, ele desistiu de ser advogado aos 30 anos de idade. Então vejam só que curioso. Então nunca é tarde para começar aí ou descobrir um novo talento. Então aos 30 anos de idade ele resolveu mudar radicalmente a sua área, o seu campo de trabalho. E começou a se envolver com outros artistas, a fazer parte dos movimentos artísticos. E durante esse período também aconteceram aí a Segunda Guerra, a invasão do nazismo. Então as pinturas dele vai retratando esses momentos também. Momentos que ele viveu na Alemanha, depois na França. E assim ele foi evoluindo nas obras dele, né? nas construções artísticas. Outro fato curioso é que, inclusive, nesse início de carreira, o Kandinsky teve depressão por não ter vendido seus quadros. Porém, com o passar dos anos, principalmente após a morte dele, esses quadros foram cada vez mais valorizados. Hoje, eles chegam a custar em torno de 20 milhões de dólares. Então, tem todo um processo de criação aí da vida do artista retratado nesses quadros. Grande parte estão em museus de arte e alguns são de colecionadores particulares. Então, foi super valorizado. E infelizmente, isso acontece mais após a morte, mas é uma trajetória bem interessante. Inclusive, uma obra de arte que nós vamos ver, ele chegou a pintar várias etapas daquela coleção, que era realmente o retrato do que ele estava sentindo, do que ele estava vivendo. Como que isso acontece? Por meio da sinestesia. O que é a sinestesia? Então, a sinestesia também pode ser traduzida como pensar junto.
É como se a gente pensasse tudo junto, os sentidos, as emoções, e pudesse traduzir isso. Só que essa é uma habilidade, uma condição que atinge 1 em cada 1000 pessoas. Ou seja, apenas 4% da população tem essa habilidade. Na hora de pensar números, na hora de pensar palavras, eles também vão estar pensando em cores, em movimento, em várias partes ali, vários tons artísticos. Então, é como se fosse um sentir e pensar tudo ao mesmo tempo. Ah, professora, mas quando eu paro e penso num texto, eu também vejo cores. Mas não é assim. Essas pessoas realmente têm uma área do cérebro desenvolvida para isso. Uma área que funciona especialmente dessa maneira. Então, como que isso foi comprovado? Pelos pesquisadores. Eles pegaram uma quantidade de pessoas que tinham essas habilidades e compararam com as pessoas que não tinham e verificaram que é uma área específica do cérebro que funciona de maneira diferente dos demais. Funciona sentindo, expressando, sentindo cheiro, cores, em coisas que pra gente são, para a maioria da população, são mais simples e objetivas. Então, olha só, sinestesia é o cruzamento das sensações, varia de acordo com os indivíduos. Por exemplo, um som pode evocar uma imagem particular, um cheiro pode evocar uma certa cor. Olha só, então, como eu disse, ele teve um período em que ele fez uma coleção de várias obras. Então, essa daqui é a improvisação número 19, quer dizer, teve outras antes. E, se a gente observar bem, tem vários elementos aqui da abstração. Então, ele usa um pouco das linhas e um pouco das cores, fazendo ali sombras de rostos, de pessoas não exatamente identificadas. Usa o tom de violeta, de azul, tudo isso expressando o que havia de mais interno. Por isso é a arte abstrata. Essa obra aqui, dá pra gente perceber bem que ele estava pensando sobre a música. Vários elementos musicais. E ele também interage ali com os elementos matemáticos, então com formas, com linhas retas. Então tudo isso para expressar aquele momento. Então, diferente do que a maioria das pessoas pensam, que a arte abstrata não quer dizer nada, bem pelo contrário. Ela está sempre expressando algo interno, algo muito subjetivo, muito mais complexo do que a gente simplesmente olhar e identificar uma paisagem conhecida. Ok? Então agora eu vou pedir para vocês pegarem o material de vocês e eu vou colocar uma música de fundo. Nós vamos fazer então uma experiência sinestésica. Vocês vão ouvir atentamente esse som e vão expressar no seu registro gráfico da maneira que você preferir. Você pode usar lápis de cor, aquarela, tinta, giz de cera, o material que você tiver aí em casa e expressa os seus sentimentos, as sensações que você percebe enquanto escuta esse som. Então vamos lá?
Então, apreciaram? Viram que interessante? Quando a gente presta mais atenção no som, a gente consegue expressar, fazer um registro gráfico ali com maior qualidade, com maior concentração. Então, se vocês fizeram, envie para suas professoras e para nós, seria muito interessante ver os registros de vocês. Então, continuando, vamos ver como é que está essa nossa habilidade de identificar os sons. Será que você consegue perceber os sons ao seu redor, como eles são? Será que a gente confunde? Será que a gente tem essa habilidade bem desenvolvida? Então faz parte da arte também a gente prestar atenção nessas habilidades dos nossos sentidos. Então agora vocês vão buscar silenciar tudo que está ao seu redor. Se você está num lugar que é possível fechar a porta, pode fechar, desligar qualquer outro equipamento que esteja emitindo som para você se concentrar. Eu vou mostrar para vocês então uma tabela cheia de objetos, para que vocês identifiquem por meio do som qual é o objeto que está emitindo aquele barulho. Vamos lá? Vamos prestar atenção? Então, olha só. Temos ali o serrote, martelo, o balão, bexiga, vassoura, buzina, sino, furadeira, rasgar o papel. Que som será que faz isso? De relógio, garrafa de vidro, cortar um alimento, todos os nossos movimentos têm som. Então, ouçam bem, com atenção, e a gente já volta para conferir.
Então, observaram bem? Vamos ver se vocês identificaram os objetos corretos? Então, logo no início está bem fácil, né? O objeto que está emitindo som ali é um serrote, está serrando. Em seguida, vem o sino. Então, é diferente se você pensar aquele sininho pequeno de mão emite um som e aquele sino grande das igrejas tem um outro tipo de som. O terceiro som é varrendo, o som da vassoura. Esse dá pra gente confundir um pouquinho, parece algo esfregando, né? Mas é a vassoura. O martelo, então martelando ali. Em seguida, vem o barulho que também é fácil a gente confundir, o barulho da tesoura cortando o papel, tá? Depois vem o barulho aquele sininho das bicicletas, também pode ser confundido com uma campainha. E o barulho do balão. O balão, então, ele tá ali enchendo e depois quando ele solta, por isso faz aquele barulho que parece soprando o ar. Depois o barulho de rasgando o papel, batendo na garrafa de vidro. E por último, o apito. Certo? Conferiram? Depois me digam se vocês conseguiram identificar, se estão bem aí do ouvido e o que foi mais difícil para vocês. Então, esses exercícios, prestar atenção nesses movimentos da música, fazem parte das práticas musicais. Nós vamos ver o que compõe um ritmo sonoro. Então, olhem só. Ritmo sonoro, ele vai ter pulso, andamento, alternância, repetição, progressão e contratempo. Esses conceitos é mais interessante quando a gente está entrando mais na técnica da música. Então, por enquanto, é só para a gente saber que os ritmos sonoros são compostos por esses elementos. Eu vou colocar para vocês agora também um ritmo sonoro bem fácil da gente identificar na nossa casa, em alguns locais, só que a gente só consegue ouvir quando está bem atento e num lugar silencioso. Então, ele é bem rapidinho para vocês ouvirem e a gente já volta. Então, viram que simples? Então ele tem ali a marcação, mas é um som bem comum, tic-tac, tic-tac. Então ele apresenta ali uma marcação, o pulso, o ritmo, e é um som que está presente no nosso dia a dia. É possível perceber os sons, emitir sons somente dos objetos? Não. Nós também vamos ter a música corporal, tá? Então o nosso corpo também emite sons. Que tipos de sons? Então, sons voluntários e involuntários, fortes e fracos. Aquele ronco no estômago é um som um pouquinho mais forte. Mas se a gente projetar nossas palmas, bater no nosso peito, a gente também estará produzindo um som. Temos também sons de variados timbres, a fala, o assovio, a palma, o ronco, o estalar de dedos, estalo com a boca,
respiração, tosse, soluço, espirro. Então esses são os variados sons que a gente pode produzir com o nosso próprio corpo. Há algumas técnicas também de se fazer isso, inclusive há grupos musicais, artistas que produzem longas músicas, produzem trilhas sonoras somente com os sons do corpo, sem nenhum instrumento musical. É muito interessante essa percepção e essa inteligência musical de construir uma música somente com os sons do corpo. Só que isso não é uma técnica recente. Nós vamos ver que essa técnica vem se desenvolvendo no ser humano há muito tempo. Que técnicas são essas? Técnicas de bater, de friccionar, sacudir, usar o ar e usar os sons vocais. Nós podemos tentar fazendo um exercício simples aí na sua casa. Olha só. Primeiro som que nós vamos emitir com a palma. Depois, palma e bate no peito. Depois, palma, peito, peito. Depois, palma, peito, peito, coxa, coxa. E por último, para complicar um pouquinho mais, palma, peito, peito, coxa, coxa, pé, pé. Palma, peito, peito, coxa, coxa, pé, pé. Palma, peito, peito, coxa, coxa, pé, pé. Tentem na sua casa, depois vocês me digam se foi fácil, se foi difícil, se saiu de repente uma música e você consegue cantar e bater juntos. Já pensou? É uma habilidade musical. Algumas práticas, então, algumas práticas musicais. O sapateado, por exemplo, é uma prática musical. O sapateado, sem data ou local de origem precisos, são atribuídos à Irlanda. Então, lá na Irlanda é o país mais comum, e até hoje é uma tradição muito forte, o sapateado. Nos Estados Unidos, no século XIX, imigrantes irlandeses e colonizadores ingleses também levaram essa técnica para lá. Então, há essa história do sapateado ter surgido lá na Irlanda, porque antes os trabalhadores usavam os sapatos que tinham um solado de madeira mesmo. E eles começaram a desenvolver essa técnica para se comunicar entre si. E isso foi evoluindo. Hoje é uma dança super tradicional, há campeonatos, há festivais, e é muito difícil, inclusive uma técnica aí que tem que ser bem estudada e bem treinada para se desenvolver. Vou deixar para vocês então esse vídeo que vai explicar um pouquinho como é que acontece e como o sapateado também vai trazer uma marca cultural bem grande. Aqui na cidade, a Orquestra Brasileira de Sapateado comemora 30 anos com o espetáculo Homo Tapiens. Não falei errado não, Homo Tapiens que mostra a evolução do movimento e das sonoridades em uma livre associação com a história do sapateado. O Teatro Clara Nunes, na zona sul da cidade, está com um show em cartaz. Rodou. No sapateado e no passinho. O título Homo Tapiens é uma brincadeira que funde a palavra em inglês, tap, referência a tap dancing, sapatear, com o termo Homo sapiens. O espetáculo começa com os dançarinos descalços na era pré-histórica, até que um deles encontra um sapato de sapateado. Ele conta, através da teoria de Darwin, da evolução da espécie, um pouco da história do sapateado, né, na América e até chegar no Brasil. No elenco, uma junção de gerações. Aos 61 anos, Maurício é o sapateador mais velho em cena. Essa nova geração tem um outro estilo de sapatear. Eles têm swing, mas é mais forte do que a minha geração, que era tudo mais leve. A trilha musical, assinada por Tim Rescala, foi composta especialmente para o espetáculo.
o Tim compõe os números, assim, ele bota os sons, às vezes, dos sapatos, que, tipo, os sons que ele quer que a gente faça com o pé. E aí elas coreografam de acordo com isso, e a gente tem que, tipo, aprender a fazer as percussões e os sons do jeito que ele imaginou com a música. O que tem a assinatura do maestro Tim Rescala é imperdível, viu, gente? Então, viram só que bacana? E aí também há o complemento da dança com o canto, com a expressão teatral, tudo que compõe uma apresentação artística muito interessante. Essa é uma dança, a dança Saman, é uma dança lá da Indonésia, ela é originária da ilha de Sumatra e ela significa 1000 mãos. Então é uma dança já feita com os sons corporais, sem instrumento, mas batendo a mão com bastante entonação, com bastante força e balançando a cabeça junto. Então ela tem as mãos, as palmas bem forte pelo corpo e tem também o balançar da cabeça. Ela se tornou também um patrimônio cultural reconhecido pela Unesco, um patrimônio cultural da humanidade e, inclusive, essa dança possui o recorde de dança feita pelo maior número de pessoas. Então é tão tradicional lá na Indonésia que criança, jovem, adulto, idoso, todo mundo faz. E o ideal é que se reúnam para fazer ao mesmo tempo. Então fica aquele visual ali de bastante pessoas fazendo sincronizadinho com as palmas, com as marcações corretamente, que também traduz ali a cultura e a tradição desse povo. Olhem só, então vou deixar um trechinho mostrando como que é feita essa apresentação. Outra dança bem interessante que traduz aí a cultura, a tradição de um povo é o gambut. Então ele é da África do Sul. O próprio corpo, botas e correntes. Isso era tudo com que os trabalhadores das minas de ouro e diamante na África do Sul podiam contar para estabelecer alguma forma de comunicação entre eles. Com guizos no lugar das correntes e a comunicação virou divertimento e arte. Então, é uma tradição que revela aí a luta dessas pessoas, desses trabalhadores, para manter a sua cultura, a sua arte, mesmo em tempos que eles eram proibidos de qualquer manifestação. Então, os guizos que haviam nas botas e o próprio barulho que eles conseguiam produzir batendo nas botas, batendo os pés, virou uma comunicação entre eles. Então, quando havia uma explosão na mina ou acontecia algo que poderia oferecer risco, eles batiam e movimentavam os guizos para alertar o restante dos seus companheiros. Com o tempo, principalmente no período da escravidão, eles foram cada vez mais limitados, não podia usar guizo, não podia usar botas, tudo para evitar a comunicação entre eles. Porém, eles foram desenvolvendo
outras técnicas. Usavam o bater da palma, o bater no corpo, para não perder as suas raízes. E nos momentos que eles não estavam no trabalho, estavam lá socializando, nas festas, entre família, em seus momentos de lazer, eles trocavam passos. E aí foi se desenvolvendo uma coreografia mesmo. Olha que eu descobri, se a gente fizer uma sequência de ritmos e passos. Então, ela é uma dança junto com esse movimento corporal, com esse som corporal e também ali da bota para representar esses trabalhadores, essa tradição, essa cultura sul-africana. Outra técnica é o handbone. Então, ele é originalmente conhecida como patin juba. É estilo de dança afro-americana. Tem pisadas, tapas, batidas na perna, peito, rosto e boca. Então, como eu já estava falando para vocês, com o tempo, principalmente os africanos que eram trazidos para os outros continentes como escravos, eles eram limitados, eles eram impedidos de realizar qualquer tipo de manifestação, qualquer comunicação. Então, como já tinham retirado quase tudo deles, eles não permitiram que retirassem a sua cultura. Então, foram desenvolvendo outras formas de se comunicar e outras técnicas. Então, ali já misturou um pouquinho dos ritmos americanos com essa técnica sul-africana que era batendo com as mãos. E é muito rápido esse movimento. Se vocês puderem encontrar em algum outro local, é bem interessante. É só com as mãos e é batendo no corpo o tempo todo. E se produz um ritmo, uma música, uma melodia só a partir disso, sem instrumentos. E outra dança muito conhecida mundialmente, também um patrimônio cultural da humanidade, é a dança flamenco. Então, a música, o canto, a dança com origens culturais cigana e mourisca, com influência árabe e judaica, símbolo da cultura espanhola. Então, a dança flamenca, ela tem essa miscigenação de culturas. E durante um período, lá no passado, o período das Inquisições, as pessoas que praticavam essa dança foram muito perseguidos. Então, ela foi também muito impedida de ser realizada. E aí, quando foi retornando como uma arte, com as apresentações em público, ela trouxe bastante marcação da emoção. Então não é só uma dança. Ela conta uma história, muitas vezes conta as histórias de luta, de embate, de confronto. Por isso que ela é tão cheia de emoção, de marcações bem firmes, né? De bater o pé com bastante força, porque conta toda essa trajetória de um povo que tinha uma cultura e foi acrescentando outras culturas, principalmente os ciganos eram muito perseguidos, e com essa miscigenação de culturas criaram essa dança cheia de emoção, cheia de expressão. Vejam só um trecho dessa artista aqui do Brasil, que trouxe a dança flamenca para uma apresentação, para um especial, e fala um pouquinho dessa particularidade dessa dança. Assistam aí. De origem moura e cigana, o flamenco, movimento artístico que surgiu na região da Andalucia, é um dos maiores símbolos da cultura espanhola. Pois é, e amanhã tem apresentação de flamenco aqui no centro de São Paulo, com espetáculo concreto no Centro Cultural Olido, às 8 da noite. A reportagem é da Sara Kines. O espetáculo concreto é inspirado no livro Tentativa de Esgotamento de um Local Parisiense, do romancista francês Georges Perec, que observou o cotidiano de Paris na década de 70. E a bailarina Alê Calaf também se baseou nos pequenos atos de uma outra grande metrópole, São Paulo, para dar vida aos movimentos do flamenco. Alê, como foi o processo de criação dessa coreografia? Na verdade, eu queria encontrar uma estética mais urbana para o flamenco.
um flamenco mais atual, mais nosso, mais dessa época agora. E a cidade foi, em primeiro lugar, um ponto de inspiração para essa estética. Encontrei esse livro genial, que é a Tentativa de Esgotamento de um Local Parisiense. São fotografias de ações naquela época. Ele sentou numa praça em Paris, Saint-Sulpice, e ali ele anotava tudo que ele via, em vários pontos da praça, mas são fotografias de ações, não tem julgamento, mas é a vida como ela é, o que acontece quando nada acontece. E era exatamente isso que eu queria na composição e na criação desse espetáculo. Eu queria essa relação do dia a dia para o flamenco. Inspirada pela dança contemporânea, Alê Calaf mergulhou numa linguagem que traz o corpo mais livre, com gestos do flamenco, mas sem a estrutura fechada da dança. Aqui, o palco vira rua e mostra a força da movimentação da mulher na cidade. A gente vai brincar um pouco com uma relação percussiva do flamenco com as palmas e os barulhos do jornal. E a gente fez uma música, uma brincadeira musical sentada, como se a gente estivesse num banco de uma praça, ou esperando um ônibus, ou esperando um metrô. Patrimônio cultural imaterial da humanidade, o flamenco costuma trazer a dança acompanhada por canto e toque do violão ou guitarra. Com força expressiva no território espanhol, a arte flamenca conquistou adeptos pelo mundo, como Alê Calaf. Eu acho que tudo aquilo que a gente engessa vira folclore. E o flamenco não é folclore, o flamenco é arte. Quanto mais você movimenta essa arte e cria a partir disso, você está fazendo aquilo estar vivo, né? Nessa era, né? Misturando com essa cultura. No primeiro semestre deste ano, Concreto foi apresentado nas ruas da capital paulista. A arquitetura da metrópole inspirou o deslocamento dos corpos na dança e trouxe reflexões. Infelizmente, quanto menos a gente vai para a rua, mais a rua fica um lugar perigoso na nossa cabeça, mais a rua fica um lugar de conflito. Quanto mais as pessoas forem para a rua, mais a rua fica um lugar realmente de encontro. A ocupação dessa pele externa aí. Essa última pele que dá contorno à nossa existência, é a nossa cidade. A gente tem que ocupar, é nossa, sabe? A gente tem que ir para a rua. Então, outra expressão artística com dança corporal vem dos nossos povos indígenas, não só dos indígenas brasileiros, mas indígenas do mundo todo. Essas danças estão ligadas aí aos rituais, às celebrações, às celebrações de passagem, ao funeral, às nomeações. E ali eles vão executar a dança corporal, os sons vocálicos e também, em alguns momentos, vão acrescentar os instrumentos que já começam a ser construídos com os artifícios, os artefatos que eles têm mais próximo ali da natureza. Então esse é o maracá. O maracá vai simbolizar a conexão com o universo. Então a conexão, o caminho para a cura. Então os indígenas vão executar lá os seus movimentos produzindo o som. O som vai depender do grão que tem aqui. Então aqui dentro ela é feita de cabaça, vai ter grãos ou sementes. Então o som vai depender do tipo dos grãos, da quantidade e do ritmo que eles vão entonar naquele momento de celebração. Olha só um ritmo possível. Então, é um instrumento bem simples, construído pelo povo mesmo e utilizado em momentos bem importantes dessa cultura. Então, também um patrimônio aí imaterial e cultural da nossa sociedade. Tá certo? E por hoje, nossa aula vai se encaminhando para o final. Eu agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2,
o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro.